Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de fones de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo, da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não, enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias. As únicas exceções são dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo, mas quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, eles estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo, pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Com certeza, será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Enquanto escuta estas histórias, deixe a sua criança interior emergir do fundo do seu subconsciente. Deixe seu consciente vagar enquanto as histórias começam. Uma senhora gostava de passear pela cidade, principalmente nas tardes de verão. Ela gostava de andar pelas ruas e gozar da liberdade das ruas e das praças. Sentia-se muito bem com grandes espaços abertos. Gostava muito de andar à beira-mar, observando o infinito oceano. Às vezes, ela andava sem rumo, apenas pelo prazer de andar. Enquanto caminhava, ela pensava na sua vida e analisava todos os acontecimentos da sua vida. A senhora queria entender a sua vida, seu objetivo e o sentido da sua vida. Procurava entender e separar o que era realmente importante do que não era. Este pensamento era permanente nela, pois ela sabia que era muito importante resolver isto. Vinha tentando há muito tempo fazer isso, mas tinha percebido que isto não era fácil. Sua mente continha muitas imagens e pensamentos. A senhora gostava de pensar com imagens e visualizar tudo o que queria. A senhora sabia que era preciso ter cuidado com os pensamentos e desejos, pois eles se realizam. A senhora tinha muita curiosidade sobre o futuro e sempre que podia lia cartas ou pedia que lessem para ela.
Naquele dia, resolveu consultar uma vidente que usava o baralho cigano como instrumento. Entrando no consultório da vidente, esta lhe disse: "Você está com sorte. Hoje minha colega veio me visitar e nós duas vamos ler as cartas para você. Em princípio, podemos lhe dizer que o futuro lhe pertence. Basta fechar os olhos e ver o futuro à sua frente. Enquanto isso, vamos escutar algumas histórias de aprendizagens para o seu subconsciente." Na minha infância, durante as tardes e noites, meu avô ficava contando histórias que eu adorava ouvir. Eram histórias mágicas de um tempo muito antigo. De qualquer maneira, era uma viagem dizia que no reino da magia nós poderíamos ver e ouvir coisas maravilhosas e surpreendentes e as nuvens das nuvens. Existiam árvores, podemos imaginar o que quisermos e construirmos a realidade. Me atraíram de uma maneira muito especial. Eu sempre gostava de me lembrar das visitas que fiz a Campos do Jordão. De lá podia avistar o Vale do Paraíba. Sem nuvens encobrindo o vale, às vezes parcialmente, às vezes havia várias mangueiras e goiabeiras. Eu gostava de pensar que era o Vale das Nuvens. Lá de cima da montanha, eu podia avistar não só este, mas vários vales em torno da cordilheira. Elas me lembravam crianças no Vale das Nuvens que eu via nos filmes. Aliás, em Campos do Jordão existe um horto florestal belíssimo, com árvores maravilhosas, principalmente cedros do Líbano, grandes e com profundas raízes, enquanto contava histórias e ensinamentos. Suas raízes se entrelaçam com as de outras árvores de forma harmoniosa e cooperativa até uma cidade vizinha. Nos tempos antigos, existia um general que estava prestes a liderar suas tropas na luta contra um exército 10 vezes maior que tinha aprendido muita coisa no caminho. Queria passar para um pequeno altar na beira da estrada para rezar. Depois de rezar, o general disse para os soldados: "Minha sabedoria para você. Usarei esta moeda para prever o nosso destino. Se der cara, ensinar também a falar em público. Se der coroa, porque isto é muito importante para o sucesso na vida." Em seguida, jogou a moeda ao ar e ela caiu com cara para a sua imaginação. Os soldados exultaram de alegria e entusiasmo. A batalha começou e, como havia sido previsto, o exército menor, mas a maioria das pessoas não sabe. Então o soldado disse para o general o poder que tem: "Ninguém pode mudar um destino determinado pelos deuses para criar o general respondeu: não ser." Então o general tirou a moeda do bolso sempre que podia, e ambos os lados eram pela floresta, calmamente aproveitando ficam um pouco longe da cidade, e o sol que nos habitantes da cidade podem passar sem perceber a vida toda sem ir lá. Porém, cada um de nós é um ser único. Todas as pessoas que vão ao vale possuem dons diferentes, também únicos, profundamente diferentes. Você utilizá-los da melhor maneira para você. Devem passar mais tempo com a família. A floresta transmitia montanhas, vales, serenidade profunda para aqueles que existe uma certa magia no vale, sempre que toca as pessoas no mais profundo de seus relacionamentos, e abraçava. Na primeira vez que eu vi meus braços, tive uma profunda emoção na árvore que não conseguia explicar. Imóvel, e entrando quando eu era criança, sempre queria ir lá. Um só ser com a árvore. Montanha. Eu conseguia sentir o que a árvore sentia. Achava que meus pais deveriam ter me levado lá quando eu era ainda um bebê. Pois desta maneira, árvore, o impacto recebido pela visão do vale seria bem maior. A transformação da luz solar, quanto mais limpa estiver a mente, maior o impacto do que vemos e ouvimos. E a benevolência da Vale das Nuvens, que existe sempre no momento presente. Nós sentimos um ambiente místico na floresta. E nem se preocupa. Era como se a floresta fosse um grande ser e conversasse seus dons. Depende inteiramente de você. Observe bem a comunicação mística com a floresta que você ouve e com toda a vida animal para toda a sua vida rochosa. Minha voz irá com você por toda a sua vida. Vivo, observe com constante crescimento e evolução. Sentíamos-nos tranquilos e em paz. Profundamente. Eu sentia que entre mim e meu avô existia uma ligação eterna que nos unia há muito, muito tempo. Fazer isso, brincar com os deixava-me com muita energia. As crianças devem ver as montanhas, vales e com a árvore. Eu sabia que mesmo os bebês são influenciados pelo que vem e ouvem. O rio que cruzava a floresta, quanto mais vemos determinadas coisas, mais impacto recebemos. Existiam muitas lontras. Nós subíamos até o topo da floresta, e de lá avistávamos o nosso vale. E eu gostava de ficar as nuvens que cobriam às vezes o vale. Por um longo tempo. Era uma paisagem deslumbrante. Deixava calmo. De vez em quando nós dormíamos na floresta, em uma casa de camping. Suas ideias, aprender o mais rápido possível.
Esta casa tinha uma lareira. Nunca o abandonou. Nós gostosamente abastecíamos de lenha e acendíamos o fogo uma janela. Para nós era uma grande alegria ficarmos observando o fogo durante longo tempo. Conversávamos animadamente durante horas sobre as nossas vidas e tínhamos um ambiente místico na floresta. Era como se a floresta fosse um momento ensinava a visualizar o que queria que acontecesse. Tranquilidade e paz. Todos os bloqueios emocionais retidos desde há muito tempo. Eu sabia de alguma forma mística que visitar o Vale das Nuvens era uma das maneiras mais eficientes de fazer isto. Sentíamos-nos parte de um grande colocou-se na frente dos alunos com toda a confiança e evolução. A simples visão do vale ativaria forças poderosas dentro de mim e trariam à tona aqueles bloqueios que eu deveria trabalhar e solucionar e curar. Muito tempo. Assim que meus filhos cresceram com os animais, eu resolvi levá-los ao Vale das Nuvens para que recebessem os mesmos benefícios que eu tinha recebido. Nós subíamos até o topo da floresta maravilhosa. E de lá avistávamos o nosso vale, meus filhos crescessem no Vale das Nuvens, e as nuvens que como eu havia vezes o vale. Meus filhos, como todas as crianças, têm pouca autonomia. Nós dormíamos na floresta o tempo todo, em uma casa de campo. Meu desejo era que os meus filhos entendessem e respirava profundamente o ar puro da montanha e apreciassem o fato de que nossa família estava toda junta e unida. Robusto Carvalho. Há muito tempo atrás, irá com você, houve um lutador chamado Máximo, que não só era esta casa tinha uma lareira, como também nós gostosamente abastecíamos de lenha, nos treinos era insuperável, calmamente, vencendo até mesmo para nós era uma grande alegria ficarmos durante as lutas, era vencido pelo adversário mais fraco. Conversávamos animadamente, sem saber o que fazer. Horas sobre ele foi para as montanhas procurar um mestre, perto da casa de campo. O mestre lhe disse: tinha uma colmeia, onde criava abelhas. Seu nome significa o maior de mel, certo? Meu avô gostava muito de abelhas, que é uma torrente irresistível derrubando tudo à sua frente, da colmeia, em vez de um lutador de realização com pânico de arena. Faça isso e logo será o melhor lutador do país. Ou conquistar alguma coisa, feche os olhos. Máximo aceitou incondicionalmente o conselho do mestre. Consigo imaginar claramente então foi para sua casa meditar. Imaginou ser uma torrente irresistível de emoções. Das boas coisas foi difícil. Concentrar me traz, mas depois de algum tempo, uma onda enorme de energia coisa que começou a formar-se à volta de Máximo, e aumentando sempre, começando a carregar e destruir tudo à sua volta. Passava um bom Nesta hora, o mestre veio tirá-lo da sua meditação e lhe dizia que isto tinha uma grande influência sobre ele. Você conseguiu. Vovô tinha agora nada o perturbará. De arcos. Você pode ser além como uma torrente de força, vovô destruindo tudo em seu caminho. Sala. Espadas de vários tamanhos e formatos. Respondeu Máximo. Vovô gostava depois disto, durante as lutas, Máximo imaginava que era uma onda de energia e tornou-se o maior lutador do país em casa, invencível. Eu percebi algumas delas. A união das pessoas é muito importante. Granada, eu me lembrava do provérbio que azurita, a união faz a força. Isto fazia muito sentido para mim no Vale das Nuvens. Vovô também tinha muita certeza de que para os meus filhos e para todas as crianças, passar muito tempo com a família é a atividade mais importante. Vale da boa disposição. Perguntou ao mestre: este tempo não deveríamos ser desprezado de forma alguma. Verão e no inverno. No futuro enormes repercussões. Por que não vai para um lugar positivas onde não há verão e inverno? Os filhos deveriam ir mais tarde à escola, onde há um lugar que não é na infância com os pais. Isto é o que vai acontecer no futuro. Fique frio. Quando estiver quente, biblioteca, fique quente. Levar os filhos para ver as montanhas, vales e nuvens. E depois fechar os olhos, meus filhos a aprenderem com o inconsciente a imagem da mangueira na minha consciente. À medida que eu fazia quando as crianças tinham já bastante autonomia, resolvemos levá-los novamente ao Vale das Nuvens, pois seu aprendizado seria reforçado. Eu vejo o Carvalho crescer para as crianças. Tempo é muito importante para as crianças que elas vejam as grandes árvores e como elas se relacionam entre si. As crianças ficaram muito excitadas de prazer com a ideia de reverem o Vale das Nuvens para mim no futuro, mesmo que se lembrassem vagamente da sua primeira visita. Elas queriam ir logo para o vale dentro de nós. E que bastava que exercitássemos estes dons com muitas pessoas, para que eles estivessem à nossa disposição. As crianças gostavam profundamente do vale, ferramentas e tanto lhe ouvirem falar muito especiais para nós. Agora que você já domina os exercícios com a natureza,
Imagino as raízes crescendo, as plantas, e entrando em contato chegou a hora com outras de raízes, suas habilidades internas harmonia e todo o seu potencial. Existe uma grande sabedoria interna que pertence a você desde o seu nascimento. Isto é um grande poder, mas você precisa desenvolvê-lo. Que tudo que eu precisava sempre já estava dentro de um grande co-criador. Mas que eu precisava não existe limite para o seu poder. Somente o que você acredita que há limite. Desenvolva-se até o máximo da sua capacidade. E volta ao normal depois que ela acaba. Começamos a fazer os preparativos e a relacionar que mesmo tudo o que precisaríamos na nossa viagem. A vontade de aprender importante planejar tudo com antecedência para não esquecermos nada. Nesta época, fomos colocando todos os apetrechos e coisas que usaríamos na viagem usando na nossa sala. Em pouco tempo, tínhamos arrumado tudo, principalmente os alimentos que precisaríamos. Que a minha vida verifiquei se não faltava nada para que a nossa viagem fosse um sucesso. O que eu imaginava acontecia na minha vida. Isto mudou toda a minha forma de ver para um lugar especial, pensar sobre as grandes questões da vida. Conseguia ver tão nitidamente conseguia pensar de maneira produtiva e criativa. E quando era imaginação. Eu manifestava na minha vida exatamente o que pensava e observando-a durante 5 minutos e depois fechava os olhos em planejamento. Procurava vê-la. Quando vamos empreender alguma coisa, devemos calcular muito bem o que vamos fazer. Eu abri os olhos para não parar novamente no meio do caminho a laranja para decorar os seus detalhes e novamente cedo para o nosso passeio. Subimos de trem até Campos do Jordão e de lá fomos andando pelos bosques que cercam a cidade até termos uma visão do vale. Cheguei então a dominar completamente esse exercício que de vez em quando se tornavam planas e retas. A partir daí, sempre que eu queria alguma coisa, provocar mudanças positivas, todas as pessoas que têm contato com as nuvens e o comportamento tornam-se agradáveis. Eu visualizava os resultados. Meus filhos queriam saber por quê. Eu respondi que era um efeito mágico, esta história. E eles ficaram satisfeitos com a resposta. Nuvem luminosa, surgiu a poderosa Geia, era um passeio muito agradável, e nós achávamos que era uma grande aventura e experiência. Para nós, tudo era motivo de aprendizado, ao amor e à alegria. Enquanto caminhávamos, fomos encontrando várias pessoas que já tinham chegado ao topo, e conversamos com todas elas. E Zeus começou a chorar. De conversar com as pessoas, ficaram não importando a idade, o sexo, até que uma delas disse, ou a condição social. Acho que está com fome. Todas elas nós aprendíamos alguma coisa. E como nos vamos alimentar muito bem fazendo isso. Que se alimentam os deuses? Sempre era uma experiência a mais. Uma vez eu vi uma cabra alimentar seus filhos com seu leite. Nevoeiro mágico. Pode ser o alimento do menino. As pessoas diziam que tinham vivido uma importante experiência pertence ao mundo físico, e todas tinham um relacionamento muito afetuoso para como poderia alimentá-los. Nós também uma delas teve uma intuição e, portanto, era fácil entender como os outros se sentiam. A cabra ordenhou-a, fez fogo e ferveu fosse uma pessoa da nossa família. O vapor do leite fervido numa folha e levou a boca do menino criança. E como gostava de ir ao Vale das Nuvens, a cabra alimentou o menino, sempre era bom recordar o mel para a sua alimentação da nossa infância. Assim, Zeus cresceu forte e saudável. Com o passar do tempo, Zeus percebeu que a cabra envelhecia e percebeu que o corpo da cabra era muito denso e diferente do dele. Olhou para o seu próprio corpo e viu que era leve e pouco denso. As experiências que havia tido na minha infância. Deve ser todos aqueles ensinamentos eram muito importantes para a minha vida atual. E matéria ao mesmo tempo. Agora que eu era adulto, sabia que momentos de relaxamento e aproveitaria as belezas da terra e a sabedoria dos deuses. Podia, fazia uma avaliação da minha vida desde a infância, revendo todas as experiências que havia tido, liberando as emoções negativas e guardando as memórias boas e positivas. Isto fazia todos os meus para mim no Vale das Nuvens. Isto é essencial. Tinha certeza de que para os meus filhos reflete todas as crianças, passar muito tempo que voltava ao Vale das Nuvens, a atividade mais seja fisicamente ou mentalmente, eu conseguia ver tudo com mais calma e clareza. Este tempo não pode ser desprezado. Quando me sentia no meio das nuvens, e tendo me fazia sentir uma enorme serenidade e relaxamento, ou aprendendo a imaginar que os filhos deveriam ir mais tarde no meio das nuvens no céu e ficarem mais velhos na infância de apoio para o meu corpo. Isto me dava um enorme poder de relaxamento e clareza mental. Quando as crianças tinham já bastante autonomia, eu aprendi a levá-los novas as formas das nuvens, animais e vegetais. Seria reforçado. A vida é maravilhosa. Seria uma ótima experiência. Vendo o vale, eu ficava cheio de energia. É muito importante para as crianças que elas vejam as montanhas, árvores e as nuvens como elas se relacionam entre si.
Eu senti o corpo dormindo e a mente desperta. Da nossa floresta, era uma sensação extremamente agradável. Aquela sensação nessa hora eu podia refletir calmamente sobre a minha vida e o que devia fazer de mais e o que devia fazer de menos. Com o sol bem no alto. Importante. Eu percebi que relação profunda entre o nosso íntimo melhor o nosso mundo exterior. De vez em quando, eu sentava aos pés do Enquanto as pessoas falavam, eu pensava em tudo isso. Bastava ver quando voltei a mim para que todas as sensações corporais continuamos a subir. Era um passeio maravilhoso. Com o tempo, fui aprimorando meu desempenho e conseguia fazer o exercício que se alternava agradavelmente, visualizando claramente as árvores crescem juntas. Meu avô me ensinava também. Eu gostava de levar o meu filho para brincar. Toda a natureza. Ele brincava bastante das plantas, especialmente das raízes, provocavam uma sensação de muito prazer em todos nós. E penetravam. Sentia que isso me dava uma capacidade nova de pensar criativamente, uma grande segurança, que aumentava muito a minha produtividade. Falava com toda a segurança, muito útil fazer todos aquilo. O escutavam no caminho, pegávamos pedras um momento, com formatos interessantes, interior, bonitas, e que davam muito prazer em tocar mais profundo. O meu verdadeiro passar a noite na nuvem. Quando eu projetava minha consciência com o vale fora do meu fazia com que os meus sentidos ficassem muito mais sensíveis. Eu sentia, ficava no meu corpo e tocava tudo com muito mais clareza. Este conhecimento, com isso, eu sentia o relacionamento entre o meu mundo interior e o mundo mentalmente eu vivia. O que acontecia com as raízes nós trocávamos as nossas pedras com as outras e pensávamos sobre o que será que as pedras formam harmoniosa e eu percebia para que todas as pessoas estavam muito mais sensíveis. Imaginava e agradáveis umas com as outras. Elas agiam de uma forma benevolente para com todas as outras raízes. Aquilo era um mistério para mim, e se sentiam muito bem na presença de outras raízes, e queriam saber por que as pessoas estavam diferentes nas outras. Era sempre de uma maneira as pessoas agiam de outra forma. As raízes se sentiam as crianças percebiam melhor do que nós. Somente poucos cientistas sabiam o porquê do Vale das Nuvens provocar essa reação, sem que se enrolassem. Eu sabia que o Vale das Nuvens provocava uma boa disposição de ânimo nas pessoas e que elas ficavam muito mais sociáveis e atenciosas. As raízes da árvore crescendo. Quanto mais tempo ficamos no Vale das Nuvens, mais efeito teremos. Como criança, disto eu tinha certeza. O melhor seria vários dias no Vale das Nuvens, também fazendo quanto mais tempo, melhor. Agora imagine as pessoas não se preocupavam em entender o que acontecia no Vale das Nuvens, o seu futuro. E os meus filhos, por enquanto, se satisfizeram com a minha explicação. Estavam o importante são as emoções que o Vale nos propicia. Mas se vocês quiserem mais informações, basta ir à biblioteca do Reino Mágico e falar com o feiticeiro. As árvores estavam dia vocês poderão fazer isso na terra. Tenham confiança. Sabiam agir de acordo em seguida, com falei para eles continuarem andando, pois tínhamos coisas muito belas para ver. Todos os obstáculos. Quando voltamos do vale, contamos uns aos outros as nossas experiências e ficamos muito felizes com isso. Prática e as minhas imaginações, à medida que caminhávamos, visualizações, íamos observando maravilhosas formas de vida vegetal e imagine animal. A árvore tive intuição de que deveríamos explorar melhor todas estas maravilhas no nosso mundo. Ele saberá trazer do Vale das Nuvens. As experiências já estava ficando tarde e resolvemos parar a nossa aventura daquele dia e dormir numa cabana ali perto. Existia uma certa relação maravilhosamente bem a vida e acordamos com toda a disposição de viver. Após fazer um excelente café da manhã, partimos para a nossa aventura daquele dia. Vamos fazer. No meio da manhã chegamos ao topo da montanha e de lá pudemos ter uma visão deslumbrante do Vale das Nuvens para o nosso passeio. O simples fato de contemplarmos o vale nos enchia de energia e força. Andando pelos parecia que havia algo mágico na visão do Vale das Nuvens. Uma visão do vale. Eu tentava explicar para os meus filhos os detalhes daquela visão maravilhosa, mas as emoções que sentíamos eram só nossas e não conseguíamos explicar a intensidade dos nossos sentimentos. Tudo que me rodeava. Nós admirávamos profundamente o Criador de tudo aquilo. Meu avô me levava sentíamos profundamente unidos e nos sentávamos novamente aos pés como se fôssemos uma coisa só. Nova lição. Era inexplicável, mas era a verdade. Somente as pessoas que vão ao Vale das Nuvens podem entender isso. Um dia vocês entenderão. Todas as vezes que fui ao Vale das Nuvens, eu senti a mesma coisa. Hélio nunca diminuiu. Ao contrário, sempre aumentou. O que eu havia percebido é que quando estamos na presença de nossa família, esse sentimento é mais forte. Mas eu também senti a necessidade com todas as outras pessoas, animais e a natureza. Não existe limite para o seu poder.
Somente que você acredita. O jovem foi visitar o feiticeiro que vivia na floresta, máximo da sua procura de solução para um problema importante. Aprendi. Logo então, que encontrou o feiticeiro, o jovem profundo, chegando quase da sua ajuda para resolver um problema que impede meu desenvolvimento pessoal. Imagine as raízes. Pelo visto, você acha que eu devo ajudá-lo em relação às outras raízes. Desde criança, na escola primária, eu estava medo das pessoas e vergonha em estar em público. Em festas, reuniões, falar em público, expor-me aos olhares críticos das pessoas, apresentar-me a outras pessoas desconhecidas, falar com pessoas do sexo oposto, mesmo em reuniões de família, eu tremo de medo de ser alvo das atenções da minha vida. Na primeira vez fizeram brincadeiras comigo, e os colegas riram da minha forma de ser. A partir daí, toda vez mais consegui afirmar a minha personalidade e me apresentar em público. Fechava os olhos, sinto-me completamente incapaz e com uma autoapreciação baixíssima, achando que sou mesmo assim e que não mereço viver e ser que eu era adulto. Apesar disso, sabia que momentos de preciso superar estes problemas são para crescer e prosperar. E sempre que podia, fazia uma avaliação da minha vida desde a infância. Revendo todas as experiências muito triste e lamentável, liberando as emoções negativas, mais lamentável guardando as memórias boas, é que você é um imbecil. Todos os meus momentos. Você diz que não pode se expor. Eu deveria me ver apresentar-se representando um papel, comandar reuniões, que também deveria alternar estas visões com a imaginação de que você sabe que tem um cérebro realmente incrivelmente poderoso, no corpo subconsciente, inacreditavelmente poderoso, teria as duas técnicas, todo o conhecimento de que você precisa e é capaz de acessar esse conhecimento na hora certa, isto com as pessoas certas e da forma certa para os seus mentais, em que era o você sabe que principal. Tem conhecimento consciente e inconsciente, se dobra que tem uma voz perfeita, um corpo perfeito, uma mente perfeita e poderosa, em que eu era uma criança. Sua mente pode facilmente comandar pessoas, fazer reuniões, era muito realizar vendas, falar muito prazer, organizar festas familiares ou de qualquer tipo. Depois meu avô não importando o número de pessoas para a idade, nem se prestam atenção em você ou não, nem se criticam ou não. Também fazia sua personalidade é totalmente poderosa sendo adulto para superar qualquer domínio seu futuro. Seu ser interior, então, como é todo poderoso, além da minha idade na época, você pode tirar um prazer vicioso de todas estas atividades. E depois dominei um prazer vicioso de falar em público para me ajudar cada vez maior. Ações. Meu avô explicou que os olhos do jovem mudaram instantaneamente e brilharam intensamente. Para facilitar as suas visualizações, a mudança na personalidade do jovem foi enorme. Na mesma hora, imagine que o controle do filme preciso voltar para casa e que posso voltar a vê-lo daqui a um mês. Hélio Couto. Com certeza. Assista ao filme conforme ele vai se desenvolvendo. O jovem voltou e disse: o filme passa a rodar por feiticeiro. Você tinha toda a razão. A si mesmo, fui falar sem saber o enredo da história. Fiz uma apresentação maravilhosa. Claro que você já não tem a plateia completamente. Mas todos ficaram encantados com o meu discurso. Com o passar do tempo, uma reunião na empresa de maneira perfeita e melhor. E fui elogiado pelo meu chefe. Mas fiz festas em casa que foram maravilhosas. Em oratório. Fui elogiado como anfitrião. Fui a festas movimentadíssimas e me senti perfeitamente em casa e à vontade com todo tipo de pessoas, conversando e interagindo com elas. Aproximei-me de pessoas do sexo oposto e tive total desinibição e autocontrole, tendo um sucesso enorme nos relacionamentos. Em todas estas ocasiões, tive um prazer vicioso incrível, e a cada vez o prazer aumenta mais, de forma que agora procuro as oportunidades de falar em público tudo o que havia vivido. Enquanto passávamos o dia lá no todos os ensinamentos, meus filhos começaram a compreender a magia do Vale das Nuvens. Passei a cair da tarde. As nuvens começaram a descer e ficaram abaixo de nós, encobrindo o vale. Cada dia ficamos pairando acima desta relação. Isso deixava as crianças bastante excitadas com a paisagem tão deslumbrante do meu avô. Elas estavam acostumadas a ver as nuvens acima de suas cabeças na minha vida. Mas no Vale das Nuvens, elas estavam abaixo dos pés das crianças. Tão perto que elas quase podiam tocar nas nuvens. Que vivia na floresta, ainda mais porque durante o dia o sol em todo o seu resplendor logo brilhava acima das nuvens. O jovem disse: era um espetáculo maravilhoso. Preciso da sua ajuda para resolver uns dos meus filhos queriam descer o mais depressa possível para o vale, mas os outros tinham muita fome. Você acha que eu devo ajudar? Então paramos para comer. Deixamos então na escola primária que tenho medo das pessoas à nossa frente, porque estavam mais interessados em brincar do que em reuniões, falar em público. Quando chegasse a hora, eles olharam para críticos das pessoas, as crianças ficaram muito contentes com esse arranjo e saíram correndo para brincar. Enquanto nós mesmo em reuniões de família, aquelas comidas gostosas que tanto alvo das atenções. Na primeira vez fizeram brincadeiras com todos os nossos colegas riram da minha forma de ser, e a partir daí nunca mais conseguia afirmar a minha personalidade com muito mais interesse
mais prazer e mais sensibilidade, incapaz e com uma autoapreciação baixíssima. Eu sabia achando que que com sou o tempo mesmo assim conseguiria entender e que não mereço todos viver os e ser sonhos feliz. e integrá-los Apesar na disso minha tudo, vida. preciso Comecei a superar entender estes tudo o que problemas havia vivido para com meu crescer avô e prosperar. e todos os ensinamentos e significados assim. que ele me transmitira. Passei a entender Realmente, melhor qual a relação é uma história entre a minha muito vida triste mental e e lamentável. a vida diária. A parte mais Cada lamentável dia eu conseguia de tudo entender isto mais esta é que relação. você é um imbecil. Quanto mais eu crescia, Você diz que mais não eu dava pode se valor expor, aos falar ensinamentos em do meu público, avô e apresentar-se percebia perante que o público, aqueles comandar foram reuniões tempos muito têm medo das importantes pessoas. na minha vida. Isto é imbecil. Era maravilhoso Você sentir sabe que tem daquela um forma. cérebro incrivelmente Tanto podemos poderoso. perceber, as outras pessoas também estavam tendo as inacreditavelmente mesmas poderoso, experiências. e contém As todo pessoas o procuravam conhecimento ficar que a você sós precisa no meio do e nevoeiro capaz de para acessar saborear esse aquela conhecimento sensação na hora e sentir certa, intensamente com as aquele pessoas momento certas mágico e da forma que permitia certa a para o todos seu sentirem sucesso. uma relação de Você unicidade sabe que tem entre o conhecimento que sentimos consciente e o e universo à inconsciente, nossa volta. que tem uma voz perfeita, Estranhamente eu um sentia corpo que perfeito, eu e o mundo uma mente éramos a perfeita mesma e coisa. poderosa. Nesses Sua mente pensamentos, pode nem facilmente percebi comandar que o pessoas, tempo passava fazer de outra reuniões, forma, realizar e que o que vendas, pensávamos falar em que público, eram minutos, organizar na realidade festas eram familiares horas. ou de qualquer Chegamos tipo, então à conclusão não importando o de que número de todos já pessoas havíamos presentes, atingido os nossos nem se presta objetivos, atenção em você e que ou poderíamos não, voltar nem cada se um criticam para sua ou nuvem não. e Sua passar uma personalidade boa noite de é sono. totalmente poderosa Enquanto voltávamos, para superar fomos qualquer contando dificuldade. nossas experiências Seu ser e interior, adormecemos então, felizes é da vida, todo poderoso. com um E além sorriso disso, nos você lábios. pode tirar um Na minha prazer infância, vicioso durante as tardes de e todas noites, estas meu avô atividades. ficava contando Um prazer histórias que eu adorava vicioso ouvir. de falar em público, Eram histórias cada mágicas vez de um maior. tempo muito antigo. Os olhos do Meu avô jovem dizia que no reino da magia mudaram nós instantaneamente poderíamos e ver e brilharam ouvir coisas intensamente. maravilhosas e A surpreendentes. mudança na personalidade do jovem Nós foi podemos enorme imaginar na o que mesma hora. quisermos e disse, construirmos a realidade. preciso voltar a para nossa casa. realidade. Posso voltar a Eu vê-lo sempre daqui a um gostava mês? de me lembrar das visitas que certeza. fiz a Campos do Um Jordão. mês mais tarde, De lá o podia jovem avistar o voltou Vale e do disse, Paraíba, com nuvens feiticeiro, encobrindo o você vale, tinha toda às a vezes razão. parcialmente, Fui falar em às público vezes e totalmente. fiz uma apresentação Eu maravilhosa. gostava de pensar que Dominei era o a Vale das plateia Nuvens. completamente. Lá de cima Todos da ficaram montanha, encantados eu com o podia meu avistar discurso. não só este, Comandei mas uma vários reunião na vales em empresa torno de da maneira cordilheira. perfeita e fui elogiado Aliás, pelo meu em chefe. Campos do Jordão, Fiz festas em existe casa um que horto foram florestal maravilhosas belíssimo, e fui com elogiado árvores como maravilhosas. Fui a festas Principalmente movimentadíssimas cedros do Líbano, e me senti grandes e com perfeitamente em profundas casa raízes, e à vontade bem firmes com na todo terra. tipo de pessoas, Suas raízes conversando se e entrelaçam interagindo com com as das elas. outras árvores Aproximei-me de pessoas forma do sexo harmoniosa oposto e e tive total cooperativa. desinibição e autocontrole. Estes vales tendo um ficam sucesso um pouco enorme longe nos da cidade. relacionamentos. E os Em habitantes todas da estas cidade ocasiões, podem passar tive sem um prazer perceber vicioso a vida incrível toda sem ir e a lá. cada vez o Porém, prazer uma coisa aumenta é certa, mais, de todas forma as que pessoas agora que vão ao procuro as vale oportunidades voltam de falar em Hélio público. Couto, profundamente Sentei diferentes. nos joelhos do meu avô. Montanhas, Vou lhe passar vales e minha nuvens. sabedoria. Existe Use uma sua certa imaginação magia no criativa vale que toca as pessoas no mais brincar com os profundo pequenos de seus animais. relacionamentos. Na primeira Passear vez que na eu vi, floresta. tive uma profunda emoção Um que enorme não e conseguia magnífico explicar. carvalho. Quando eu era criança, Cada um de nós sempre é um queria ser ir lá. único no universo. Achava que meus e pais possui deveriam dons ter me também levado únicos. lá quando eu era Cabe ainda a você bebê, utilizá-los pois da desta melhor maneira o maneira impacto para você. recebido pela visão do vale seria bem Utilizar seus maior. dons Quanto mais depende limpa estiver a inteiramente de mente, você. maior o impacto Observe do que bem vemos o e carvalho. ouvimos. O que você ouve será benéfico para Eu queria toda a sua limpar vida. todos os bloqueios Minha emocionais voz irá com você retidos desde há por muito toda a tempo. sua vida. Eu sabia de alguma Observe forma as que visitar cores o Vale das das nuvens. Nuvens era uma das Veja maneiras as mais árvores. eficientes de fazer isso. Respire A profundamente o ar. simples visão do vale Sinta a força ativaria da vida. forças poderosas Tenha dentro prazer de na mim e existência. trariam à tona aqueles bloqueios que eu deveria trabalhar, Tranquilidade solucionar e paz. e curar. Eu Assim fechava que meus os olhos, olhos cresceram Hélio, um e pouco, via com o eu espírito. resolvi levá-los ao Vale das Nuvens, Brincar com os para animais. que recebesse os mesmos Montanhas, benefícios que eu vales tinha e nuvens. recebido. Eu queria Observar que meus bem o filhos carvalho. crescessem no Vale das Nuvens, Robusto como eu havia carvalho. crescido. Mandava Meus que filhos, olhasse como uma todas as mangueira crianças, atentamente têm pouca e depois autonomia fechasse os e olhos precisam de e procurasse cuidados o tempo reproduzir todo. a imagem da O mangueira desejo na minha era de mente. que os meus filhos À medida que eu entendessem fazia o que isso, se a passava imagem no Vale ia das ficando Nuvens cada vez mais e apreciassem o nítida, fato clara de que nossa e família perfeita. estava toda junta e unida. Utilize seus A talentos. união das pessoas é Eu muito vejo o importante. carvalho crescer Eu através me do lembrava tempo de um provérbio e suas que diz, raízes a aprofundando-se união faz cada a vez força. mais com toda a segurança. Isto fazia muito O sentido para carvalho mim no está Vale das solidamente Nuvens. plantado na Eu vida. tinha certeza de que para os meus Bastava ver filhos com a mente e para todas para as que crianças todas as sensações passar muito corporais tempo e com a emocionais família é a atividade estivessem mais ao meu importante. dispor.
Este tempo não pode ser desprezado de forma alguma. Conseguia fazer o exercício durante bastante repercussões positivas ou claramente o que queria. Os filhos deveriam ir mais tarde à escola, visualizar o crescimento mais tempo na infância, toda a natureza dos animais, das plantas, que vai acontecer especialmente das raízes das grandes árvores. Tinham já bastante como elas cresciam e resolveram levá-los novamente ao Vale das Nuvens. Com isso, pois seu aprendizado seria reforçado. O professor seria uma ótima experiência para as crianças. E todos é muito importante para as crianças que elas vejam as grandes árvores e como elas se relacionam entre si. Tinha que encontrar as crianças ficaram muito excitadas de prazer com a ideia de reverem o Vale das Nuvens. Projetava minha consciência mesmo que se lembrassem vagamente da sua primeira visita. Que havia elas queriam ir logo para o vale. O que ficava no meu corpo gostavam profundamente do vale, de tanto me ouvirem falar mudou toda a minha vida. Começamos a fazer os preparativos e a relacionar tudo o que precisaríamos na nossa viagem. E tendo importante planejar tudo com antecedência, para não esquecermos nada, harmoniosa e boa, colocando para todos os apetrechos e coisas que usaríamos. Imaginava que na nossas raízes se encontravam, pouco tempo, elas agiam de uma forma benevolente, principalmente os alimentos que precisaríamos. Verifiquei todas elas se dava nada para que nossa viagem fosse um sucesso de outras raízes. Eu era perito em planejamento. Quando vamos empreender alguma coisa, sempre devemos calcular muito bem o que vamos fazer, para não pararmos no meio do caminho. Quando chegou o fim de semana, saímos bem cedo para o nosso passeio. Todas as raízes subimos de trem até Campos do Jordão, de lá fomos andando pelos bosques que cercam a cidade, até termos uma visão do vale. Imagine as raízes das íngremes que de vez em quando se tornavam planas e retas. Imagine-se como criança. De qualquer forma, era um passeio muito agradável. Agora nós achávamos que era uma grande aventura e experiência. Para nós, tudo era motivo de aprendizado e experiência. Assumiu o controle enquanto caminhávamos, fomos encontrando várias pessoas que já tinham chegado ao tempo. Se as minhas conversamos com todas elas. Estavam funcionando. Nós gostávamos de conversar com as pessoas, não importando a idade, o sexo, a cor ou a condição social. Com todas elas nós aprendíamos alguma coisa. E nos sentíamos muito bem fazendo isso. Solidamente sempre era uma experiência a mais, sabiam agir todos de acordo com as circunstâncias. As pessoas diziam que tinham vivido uma importante experiência para vencer todos e todas tinham um relacionamento muito afetuoso para com o Vale das Nuvens. Durante muito tempo. Nós também sentíamos a mesma coisa, e portanto era fácil entender a minha vida como os outros se sentiam. As minhas imaginações das nuvens eram como se fosse uma pessoa da nossa família. Enquanto subia, eu me lembrava do meu tempo de criança e como gostava de ir ao Vale das Nuvens. Imagine a árvore era bom recordar os momentos felizes da nossa infância. Confie no seu inconsciente. Era maravilhoso sentir daquela trazer a você, pelo que podemos perceber, as outras pessoas também estavam tendo as mesmas experiências. As pessoas procuravam ficar a sós no meio do nevoeiro para saborear aquela sensação de sentirem intensamente aquele momento mágico, um enorme que permitia a todos sentirem uma relação de unicidade entre o que sentimos e o universo novamente. A floresta, estranhamente eu sentia que eu e o mundo éramos a mesma para a nova lição. Nesses pensamentos, meu avô disse, nem percebi que o tempo passava de outra forma, e que o que pensávamos que eram minutos, na realidade eram horas. As plantas, chegamos então a hora de desenvolver todos já havíamos atingido os nossos objetivos, o seu potencial, e que poderíamos voltar cada um para a sua interna e passar uma boa noite desde o seu nascimento. Enquanto voltávamos, isto é um grande contando nossas experiências e adormecemos felizes da vida com um sorriso nos lábios. Você é um grande co-criador. Era maravilhoso não existe daquela forma para o seu poder, pelo que podemos perceber você acredita as outras pessoas também estavam tendo as mesmas até o máximo da sua capacidade. As pessoas procuravam ficar a sós, no meio do nevoeiro, para saborear aquela sensação, chegando quase a sentir intensamente aquele momento mágico que permitia a todos sentirem uma relação de unicidade entre o que sentimos harmoniosamente e o universo em relação às outras raízes. Estranhamente, eu sentia que eu e o mundo éramos a mesma com a mente desperta. Nesses pensamentos, nem percebi que o tempo passava de outra forma. Meu avô falou pensávamos que eram minutos a me ver de uma realidade associadas, como quando a gente assiste então à conclusão de que todos já havíamos atingido os nossos objetivos, representando um papel e que poderíamos voltar cada um deveria para as florestas visões e passar uma boa noite de que estaria vivendo realmente aquela cena. Vamos contando nossas experiências e adormecemos felizes da vida, conhecimentos inestimáveis para a minha felicidade. Eu, a partir deste dia, somos todas as vezes que eu tinha de tomar uma decisão importante ou fazer algo com grandes repercussões, eu e as montanhas, fechava meus olhos e imaginava o que queria que acontecesse. Eu e o público, até que a imagem ficava bem clara e um sentimento de bem-estar. Eu e as outras pessoas somos. Nessa hora,
Eu sabia o que devia fazer. Eu e a floresta, eu e a árvore, somos nós. Eu e a palestra, somos eu e as nuvens, somos nós. Eu e o microfone, somos um. Eu e as montanhas, somos nós. Somos um. Eu e o carvalho, somos nós. Eu e o público, somos eu e o vale, somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e as outras pessoas, somos um. Somos nós. Eu e a raiz, eu e a floresta, somos um. Somos nós. Somos nós. Eu e as raízes, eu e a palestra, somos um. Somos nós. Eu e o vento, somos eu e o microfone, somos nós. Eu e a natureza, somos nós. Eu e o carvalho, somos nós. Somos um. Eu e a pedra, somos nós. Eu e o vale, nós. Somos eu e a árvore, somos nós. Somos eu e o sol, eu e as nuvens, somos um. Somos nós. Eu e a raiz, eu e as montanhas, somos um. Somos nós. Eu e as raízes, público, somos um. Somos nós. Eu e as outras pessoas, somos um. Somos nós. Eu e a floresta, eu e a natureza, somos um. Somos nós. Somos eu e a pedra, somos um. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Hélio Couto. Somos nós. 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 A senhora nem percebeu quando as histórias terminaram, como também não percebeu as mudanças que haviam ocorrido dentro dela. É um conhecimento sutil, poderoso, mas muito sutil. A senhora só iria saber o quanto na hora em que precisasse do conhecimento das histórias. A vidente falou para ela: "Você não esperava ouvir histórias assim, e nunca pensou que essas histórias eram tão poderosas, não é? Nós sabemos o que você precisa, e agora você tem o conhecimento que precisa, que estará à sua disposição no momento exato, com as pessoas certas, do fundo do seu subconsciente." A senhora percebeu que alguma coisa havia mudado dentro dela. Não sabia como, mas o fato é que estava diferente. Nessa mesma hora, pensou nas pessoas amadas, mas percebeu que pensava nelas de uma maneira diferente. Enquanto procurava analisar os seus pensamentos, sentiu que tinha novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações, de forma automática e espontânea. Não precisava fazer nenhuma força para agir, pensar e sentir de forma diferente. Isto a deixava muito feliz, pois tinha agora um novo poder dentro de si. Naquele momento, ela se deu conta do ruído das ondas do mar e de que finalmente sabia o que devia fazer na sua vida. Foi um dos grandes momentos da vida. Continuava curiosa acerca dos conhecimentos das histórias e de como elas podiam influenciá-la. Ela sabia que seu subconsciente tinha ficado alerta o tempo todo e aprendido todo o sentido das histórias com suas mensagens e sugestões, ficando apenas com as que mais lhe convêm. Ouviu uma voz dizendo: "Pode estar certa de que você aprendeu alguma coisa muito importante, que vai modificar a sua vida para muito melhor. Este conhecimento só deve ser usado de forma positiva e para fins benevolentes. Agora você tem novos conhecimentos na forma de novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações, que estarão automática e espontaneamente colocados dentro de você, para agirem no momento exato com as pessoas certas. Sempre que você precisar, minha voz estará com você, trazendo-lhe os novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos e novas sensações, que estarão automática e espontaneamente prontos dentro de você, para agir no momento exato com as pessoas certas. O seu subconsciente sabe quando deve utilizar estes novos conhecimentos para que você tenha o máximo de resultados com o mínimo de esforço.
Agora você pode realizar todas as mudanças que são necessárias na sua vida com as pessoas que realmente são importantes para você. Quando as minhas palavras terminarem, você vai se sentir alegre, alerta, bem disposto, descansado, forte e saudável.